parte 6 do vídeo Religiões, o lado desconhecido. De modo que os cristãos, se fossem coerentes com o livro que acreditam, ainda seguiriam a lei de Moisés. Afinal, Jesus disse que a lei não seria abolida. E estariam matando aqueles que trabalham no sábado, as viúvas que continuam fazendo sexo, as mulheres que não guardam a virgindade para o casamento, os pais poderiam matar seus filhos rebeldes, porque é isso que a Bíblia afirma. Enfim, todos que não são cristãos deveriam ser mortos. É o que a Bíblia fala, e ela não fala por metáfora. Está escrito com todas as letras: se no meio de ti for encontrado algum homem ou mulher que tenha ido e servido a outros deuses, se fosse para hoje seria quem tem outros deuses, islâmicos, budistas, hindus, apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 2. Ainda bem que o bom senso dos filósofos iluministas do século XVIII fez com que muitas ideias bíblicas fossem abolidas. E a Revolução Francesa também separou o Estado e a Igreja, e o poder do Vaticano desmoronou. Porque até então o poder da Igreja era total, né? Senão ainda estaríamos na era da Santa Inquisição e o Vaticano estaria mandando para a fogueira todos os hereges. Eles seriam os primeiros, né? Bom, não vou me alongar falando dos textos sagrados dos hindus. Efetivamente são bem mais suaves, mais brandos que os livros das religiões monoteístas. Mas também não se pode afirmar que são inspirados em Deus. O hinduísmo também tem falhas. Uma delas é a crença de que Brahma, o Deus maior do hinduísmo, separou as pessoas em castas, em classes. E os Dalit, que são os últimos na escala social, eles não devem ser tocados. Daí o termo intocáveis. E eles nasceram para os serviços mais abjetos, né? Limpar ruas, as latrinas, etc. Chegamos agora ao islamismo, falando de Maomé. A tradição islâmica considera o último dos grandes profetas. Teria recebido a visita do anjo Gabriel e este lhe ditou todo o Corão, a Bíblia dos islâmicos. O Corão também tem ensinamentos fabulosos de amor ao próximo, fazer bem ao órfão, de cuidar do órfão, da viúva, receber bem os estrangeiros. Sabemos por notícias, quem já foi para lá sabe que os islâmicos, os muçulmanos, são mestres em saber receber as pessoas, sabem tratar como ninguém. Porém, no livro islâmico há ensinamentos que, devido à época em que foram escritos, em que falam muito de ódio e violência e de intolerância. Por exemplo, a Sura 8, 12, a Sura significa capítulo no livro islâmico, diz assim: logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos, decapitai-os e decepare-lhes os dedos. Por esse trecho percebe-se como as ideias de um Deus vingador da doutrina judaica cristã chegou até Maomé. Porque Maomé conhecia o Velho Testamento, sabia de muitas passagens do Pentateuco e se baseou na doutrina de Moisés. Em várias passagens se pede a morte dos ateus, judeus e cristãos. Por causa disso, os grupos totalitários, os terroristas, se autorizam a espalhar o terror pelo mundo. Só que a maioria dos nossos irmãos muçulmanos prezam a paz e toleram outros credos, e não concordam com nenhum tipo de violência. É bom nós aqui do lado do Ocidente, ter em mente isso. O mau uso do nome de Deus. Desde que os primitivos acreditaram na fórmula Deus premia os bons, aqueles que creem, e pune os maus, aqueles que não creem, muita violência, guerras e mortes foram causadas em nome de uma divindade. A ilustração 10 mostra como o homem primitivo pensava que Deus podia ser conquistado com presentes. Essa ideia permanece até hoje. Né? Bom, o mau uso do nome de Deus ele foi usado em várias situações. Por exemplo, as cruzadas. Foi possível
Entre os séculos 11 e 13, a igreja constituiu um batalhão de soldados para livrar a Terra Santa, Jerusalém, dos inimigos da cristandade. Milhares foram mortos. A Santa Inquisição surgiu no século XIII. Era um tribunal da Igreja Católica que prendia e julgava e condenava à tortura ou à morte na fogueira todos aqueles que não seguissem o Vaticano e a Bíblia. Hoje a igreja não tem mais poder para matar os infiéis. Então, ela buscou uma outra ferramenta para intimidar o povo, a excomunhão, que é a expulsão da igreja. O destino do excomungado é o inferno. Em vários países islâmicos e alguns povos cristãos da África, a excisão feminina ainda é praticada. Corta-se os lábios vaginais ou retira-se o clitóris. Essa operação é feita com meninos a partir dos 12 anos e tem por finalidade de ter o prazer das mulheres. Há casos de muitas que morrem devido às consequências da operação. Essa foi a parte 6.